Para a reflexão desse momento, a palavra indignação estará bem presente. Por isso eu começo te perguntando, qual foi a última coisa que te indignou? Sabe, quando a gente fica assim, até esbravejando de indignado, o que te indignou? O que costuma te indignar? Bom, eu não sei aí quais são as tuas respostas, mas se pensar um pouco vai perceber que todos nós, por vezes, nos indignamos com coisas supérfluas e simples que nem precisava se indignar. E às vezes tem coisas que nós devíamos nos indignar e não nos indignamos. Compreendem? Por exemplo, às vezes a gente vê injustiças, corrupções e vai se acostumando com esta vida de pecado e nem mais nos indignamos. Isso se torna algo banal. Às vezes nos acostumamos tanto em vermos imoralidades, pecados, que banalizamos isso. Aliás, alguém certa vez disse que quando o pecado é banalizado, ele vira uma iniquidade e devemos cuidar com isso. Mas voltando aqui ao ponto, às vezes devíamos nos indignar e não nos indignamos. Às vezes é um assunto simples e fazemos daquilo uma tempestade num copo d'água. Jesus falou sobre essa distinção com uma frase até jocosa, talvez um ditado popular da época, quando Jesus disse assim: vocês coam o mosquito e engolem o camelo. É interessante esse texto bíblico, ele está lá em Mateus capítulo 23, versículo 24. Vocês coam o mosquito, quer dizer, dão importância para coisinhas e engolem o camelo, quando que a essência você se perde. Ele estava criticando os fariseus, chamando-os inclusive de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. E esse Jesus, que fez essa distinção, usando essa frase aí de coar mosquito e engolir camelo, esse Jesus que é Deus, que conforme diz o texto de hoje, aliás, uma referência interessante, que conhece a natureza humana, esse Jesus se indignou profundamente, intensamente num determinado momento. É o texto de João, capítulo 2, versículo 13 a 25, que é a nossa reflexão aqui. Pessoal, Jesus se indignou muito ali. E eu estou dando essa ênfase até na minha fala, porque vocês veem, ele chegou a fazer com cordas um chicote. Provavelmente chicoteou o chão 2 ou 3 vezes, esbravejou. Todo mundo que estava por ali, de repente, virou-se olhando, o que está acontecendo? Que homem indignado é esse? Diz que Jesus virou as mesas dos cambistas. Logo mais explica o que é essa situação de cambistas e esse local onde tinham tantos animais no pátio do templo. Aqui eu destaco essa indignação de Jesus. Tem até a imagem onde Jesus está aí com o chicote na mão, virando mesas, enfim. Mas qual é o ponto de hoje? E eu quero te convidar a prestar atenção e pensar comigo. A pergunta é, por que Jesus está tão indignado? O que há aqui? O que ele está criticando? O que está acontecendo nesse ponto? E é importante pensar, refletir e analisar isso para as nossas vidas. E o fato é que tudo aquilo que nos desconecta, ou que é um obstáculo para a nossa comunhão com Deus, isso indigna Jesus profundamente. E ele age firmemente contra isso. E vou dizer algo aqui. A religiosidade tem o potencial de se tornar um obstáculo para a relação com Deus. Isso você talvez tenha até que dar uma parada para pensar. Repito, a religiosidade, o exercício da religiosidade, por vezes, se transforma num obstáculo para a nossa verdadeira relação com Deus. Quando nós passamos a confiar mais nos rituais, no ir ou não ir, na presença e no que fazemos ou deixamos de fazer. E esquecemos a essência da presença e do amor de Deus. E é isso que está sendo aqui criticado. E é esse o ponto da indignação de Jesus. E aí vamos ao fato.
Tá? Onde é que Jesus se indignou e vamos relacionar com isso. Mas antes digo de novo, tudo que é um obstáculo para a relação com Deus indigna Jesus. Jesus chegou com seus discípulos, conforme João 13, 2, capítulo 2, 13 e seguintes, ali em Jerusalém. E o que estava acontecendo lá, para você se situar bem aí? Estava acontecendo a comemoração da Páscoa dos judeus. Não a Páscoa que nós comemoramos, né, a ressurreição de Jesus, mas a Páscoa dos judeus, diz o evangelista João. O que era isso? É aquela comemoração lá, desde quando Moisés, com a bênção de Deus, promoveu a libertação do Egito. Lembram que eles passaram o Mar Vermelho, veio as 10 pragas antes e eles alcançaram essa liberdade que Deus lhes concedeu. E todo ano eles comemoravam isso. E esta festa, essa comemoração, tinha a ver com aquele momento em que lá, junto com Moisés, eles usam o sangue do cordeirinho que eles passavam na porta. E a promessa de Deus era, quem usar esse sangue do cordeirinho, o primogênito não vai morrer, não vai entrar à morte. Veja, abro parênteses, já era um anúncio daquilo que o sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus faz. Ele tira o pecado do mundo, ele vence a morte. Esse Cordeiro é Jesus. Mas voltando então, eles estavam comemorando essa festa, né? E vinham gente de tudo que é parte, de todas as partes, de todos os territórios, para esse momento da Páscoa. E fazia parte do cerimonial, por exemplo, o cordeirinho, outros sacrifícios, às vezes com pombas ou outros animais, de acordo com aquilo que estava instituído. E por isso, esse pessoal que vinha de longe acabava comprando um animal por ali. E aí vem a descrição do nosso texto. No pátio do templo estavam vendendo animais e tinha mesa de cambistas. Os animais para... O que é essa mesa de cambistas? É que, na verdade, eles criaram um tipo de moeda especial, um dinheiro especial para o templo, para as transações do templo. Porque o dinheiro que eles usavam era do Império Romano, muitos deles oferecidos a deuses, né, deuses romanos. Então, era considerado impuro aquilo. Criaram, então, um sistema para ter um dinheiro puro. Bom, logísticas humanas. Mas o fato é que parece que o pessoal, então, ia lá, trocava o dinheiro. Agora sim, está puro, não tem mais problema com impureza, como se a impureza não estivesse no coração deles. E aí, então, resolviam lá, compravam um animal e resolviam. Aí, usando uma linguagem popular, era rezar e estava tudo solucionado. Percebem? Uma religiosidade externa, ainda com mecanismos para ganhar dinheiro em torno da fé. E essa religiosidade externa, ela indigna Jesus, porque ela causa uma situação em que a pessoa pensa assim, não, está tudo bem, já resolvi o meu pecado, já fiz lá o sacrifício, está tudo pronto. E não tem o coração e a gratidão e a adoração a Deus, que é aquele que de fato perdoa pecados. E por isso Jesus se indigna tanto. Aliás, essa praticidade dos cambistas, dos animais no pátio do templo, né, me lembra um pouco desses tempos modernos, em que talvez alguém pense assim, bom, basta eu fazer um pix ali, não preciso nem ir na igreja, está tudo solucionado, já cumpri meus deveres. Cuidado com esta religiosidade externa. Jesus a denunciava quando dizia e repetia as palavras de Isaías, dizendo, este povo honra-me com os lábios, faz tudo certinho daqui para fora, honra-me com os lábios, mas Jesus dizia, mas o seu coração está distante de mim. Pensem nisso, pessoal. Esse texto eu coloco aqui a indicação, essa está em Mateus capítulo 15, versículo 8. Outra palavra curiosa é quando Jesus diz, citando Oséias 6,6, misericórdia quero e não holocaustos. Percebem? Então, o problema não é na praticidade, eu até citei o Pix antes, né? Eu mesmo já usei para as minhas ofertas, não é esse o ponto, não é o problema do jeito que se faz, mas do coração que se coloca nisso. Deus não aceitou a oferta de Caim.
vou pegar alguns produtos da terra e pronto. Há aqui algo que está criando um obstáculo, e é isso que Jesus se indigna, isso ele quer purificar. A história é contada como a história da purificação do templo. Mas o que Jesus quer limpar é a nossa existência, o nosso coração. Porque em 1 Coríntios 6 está escrito que nós somos templo do Espírito Santo. Jesus não estava preocupado com aquele templo, que até é dito ali que demorou 46 anos para ser construído. Jesus ama esse templo, reverencia-o como casa do Pai, casa de oração. Ele chama assim. Mas ao mesmo tempo que ele quer purificar, é o templo do Espírito Santo, a casa de Deus, que é a vida da gente. Tanto que Jesus, quando ele se indigna e faz todas essas coisas e vira as mesas, o pessoal pergunta: com que autoridade tu fazes isso? Que sinal tu tens para nos dar? E Jesus diz assim: derrubem esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. E é aí que o pessoal diz: mas demorou 46 anos para construir esse templo, tu quer reconstruir em 3 dias? E João, pelo Espírito Santo, nos ilumina dizendo: mas ele estava falando do seu corpo, que seria morto, sua morte e a sua ressurreição no 3º dia. A sua obra para purificar o templo do nosso coração. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso vocês perceberem bem o quanto Jesus se indigna com o pecado, com as injustiças, com a falta de fé. E isso deve nos levar a um arrependimento profundo. Por isso, quando você perceber que na sua vida é como se estivesse virando as mesas da sua existência, daquilo que aparentemente você valoriza, quando parece que alguém está com um chicote na mão diante das crises, dificuldades da presente vida, entenda, é Jesus indignando-se contra o pecado que temos preservado em nosso coração e clamando por arrependimento. E bem sabemos, e Jesus sabe mais do que completamente tudo que sabemos, né? Aliás, em João 2, versículo 24, é uma palavra interessante que diz que Jesus conhecia a natureza humana e por isso não confiava nela. Porque somos pecadores. E se nós não conseguimos mudar isso que somos, Ele consegue. E por isso Ele não fica parado, Ele se indigna. E Ele vai até o fim, a morte de cruz. Porque se Ele quer vencer esse obstáculo, Ele se fez pecado por nós. Se no momento Ele, com cordas, fez um chicote, Ele depois, na Sexta-feira Santa, permitiu-se ser chicoteado por nós. Ele sofreu por nós. E o que ele queria? Purificar o templo de Jerusalém? Não. Purificar o teu coração. E ele fez isso, gente. Todos os teus pecados em Cristo estão perdoados. E por isso, lá no início eu disse assim, o que causa indignação em você? Lembra que eu comecei perguntando assim? Qual foi a última vez que você se indignou? Pois eu quero convidar que você tenha uma grande indignação, ou melhor, uma admiração por tudo o que Jesus fez. E a partir desta força da obra de Jesus, você se indigne contra as injustiças desse mundo e faça aquilo que Jesus pediu, cuidar e amar uns os outros. Misericórdia quero e não holocaustos, disse Jesus. Compreendam essa frase. Misericórdia quer dizer amor ativo pelos outros, e não religiosidade externa, simbolizada pela palavra holocaustos. Porque se falei em indignação, o único de fato que tem dignação, usando só a palavra, ou tem dignidade para abrir o selo, como diz em Apocalipse 5, o único que é digno de receber honra, louvor e glória, o Cordeiro de Deus, é esse que nos dignifica. E é nele que devemos colocar a nossa fé. Por isso, meu irmão e minha irmã,
que você esteja seguro de que Jesus vai lutar sempre por você e que você esteja atento para as coisas que querem se fazer como um obstáculo para a tua vida com Deus. E tenha certeza que Jesus também estará sempre atento e cuidando e renovando e purificando o templo da tua existência. Que assim seja. Amém.